Olá, tudo bem? Eu sou a Gardênia Matos, coordenadora de palco da AM Produções Artísticas, e hoje vocês vão me acompanhar em uma oficina sobre a montagem de estrutura metálica para caixa cênica em ambientes alternativos. Bom, a gente vai começar lá do início. Nós vamos falar sobre as peças que a gente precisa para montar toda a estrutura dessa caixa cênica para apresentar o espetáculo para vocês. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês partes dessa estrutura metálica. Ela é composta por uma sapateira, fica logo abaixo, que vai fazer o pé dessa nossa estrutura. E toda essa estrutura de metal vai até lá em cima, dessa planta alta. E naquela parte lá de cima tem uma partezinha metálica que passa um pouquinho dessa estrutura. E hoje vocês vão nos acompanhar em uma oficina sobre a montagem de estrutura metálica para uma caixa cênica em ambientes alternativos. Bom, então a gente vai começar do começo. Primeiro a gente vai falar sobre as peças que compõem toda essa estrutura. Você pode falar sobre essas peças pra gente, Stanley? Sim, quais são? Posso sim. Então, a gente, para iniciar essa montagem, a gente necessita do espaço, a altura que vai ser lançado o equipamento. Então a gente começa pela sapata e as medidas que a gente vai tomar. A gente vai trabalhar com uma caixa 10 por 5, na verdade ela é 10 por 4, 1 metro a gente vai estender para a gente fazer um esteio nela, que a gente vai alongar 1 metro para fora do grout. Mas aí a gente vai explicar como é que funciona esse detalhe de montagem. Então a gente, continuando aqui, a gente vai passar agora para a montagem, a gente vai especificar a altura que a gente vai usar. A gente vai trabalhar aqui com 5 metros de altura, entendendo que não vai ter 5, né? Porque o sleeve, ele é um aparelho que trabalha com a sapata. A sapata é os pés do ground, né? Onde vai ser as 4 modalidades, igual uma cadeira, né? 4 pés. O sleeve, ele é uma estrutura que ele corre no ground. E para ter esse levantamento dele, a gente usa o sistema de talha, que é bem conhecido, isso em tanto construção civil que utiliza, mas a gente vai trabalhar aqui com a talha, pau de carga, sleeve e sapata. E aí a gente vai passar para mostrar para você os detalhes, como funciona. Para iniciar a montagem, a gente necessita de uma parafusadeira, quantidade de parafusos, a gente utiliza sempre o mínimo 3. Quando você vai fazer alguma coisa aérea, você tem que ter 4 parafusos nas varas, né? Que é a parte alta, que é a planta alta da caixa cênica. A gente vai mostrar em detalhes para vocês. Tudo isso é montado embaixo, né? Em uma planta baixa, como se fosse um quebra-cabeça, né, Stanley? Como que a gente faz para subir toda essa estrutura? Então, a gente vai utilizar a talha, né? As talhas, isso pode ser usado com a cinta ou a talha direto no sleeve. Ele é entrelaçado, a talha vai travar no sleeve. Então, em vez de usar a cinta, a gente vai usar direto a talha. Aí a gente vai fazer a fixação da talha no sleeve. Stanley, como que acontece a instalação de todos esses cenários? Os painéis, das pernas, como que isso é cabeado nessa estrutura? Sim, a gente utiliza cabo de aço, a gente faz um sistema de esticar o cabo, a gente coloca ele já no lugar que a gente precisa, a gente vai travar o cenário fora a fora, de um lado ao outro, e aí por parte, a gente começou primeiro pelo telão, né? Que é como se fosse a rotunda do nosso limitador de palco. Então a profundidade nossa seria o nosso cenário, que é a tela grande, né? Que ela inteira, ela é de 5 por 10 de largura. E ela é 5 de altura por 10 de largura. Então a gente fixou ela e a gente vem para a perna, que é a perna bambolina, a parte de aérea chama bambolina, e as laterais é considerado como perna. Isso é da planta cênica mesmo, da caixa para qualquer teatro,
estúdio, se utiliza esse fechamento que chama perna, bambolina e rotunda, que é o que fecha tudo, né? Fundo, profundidade. Stanley, e qual que é a diferença da montagem desses cenários? A diferença da montagem de um painel que fica fixo para um outro cenário que a gente precisa movimentar em algum momento do espetáculo? Sim, quando é no ground, a gente tem no ground a gente corre, o cenário corre em cabo de aço, né? Ele vai correr, quando a gente usa no ground, aí a gente vai correr em sistema de cabo de aço, e a gente vai instalar umas cordas que vai fazer ele movimentar entrada e saída sem ter necessidade de sair puxando, que não é uma cortina, então ele é uma tela, mas ele vai correr no cabo de aço, e a gente pode explicar melhor ainda esse detalhe. E quando vai em teatro, aqui nós estamos usando um espaço alternativo, a gente vai no teatro não, ele vai subir na vara de cenário, né? Que chama vara de cenário, que ela sobe vertical, né? Ele sobe e desce na mesma posição. Então aí todo o cenário necessita painel, que é fundo, tela fechada, e aí vem perna, bambolina. Esse já é os fechamentos, pode usar em 3D. Quando você utiliza duas pernas com duas bambolinas, chama 3D. Quando você utiliza só uma perna e uma tela, já não tem um 3D. Então não tem a profundidade tão grande como um 3D. Stanley, e como que a gente faz para fazer a instalação desses painéis que são fixos? Como a gente consegue colocar eles ali para não movimentar e ficar retinho, ficar bonitinho? Então a gente hoje a gente está utilizando arame, a gente utiliza sempre arame recozido, que é o próprio, que não vive sem um arame dentro do teatro. Arame e fita crepe é a base do teatro. E a gente instalou ele com arame, então a gente passou o cabo, fixou ele com arame, ilhóis por ilhóis e arame, travou. Então a gente travou ele de fora a fora e fez um esticador de cada lado, para ele não movimentar. E a gente colocou, atrás dele a gente colocou sistema de peso, para não ficar movimentando, porque é espaço aberto, pode ventar, ele vai ficar quietinho, né? Como fosse um painel mesmo. E a instalação da luz no ground? Como acontece? Como é distribuído no espaço? Equipamento de luzes, primeiramente você tem que ter um plano, que é um mapa, né, que você vai usar. Então você vai criar um mapa de luz para aquele espetáculo. Para você iniciar esse procedimento, necessário uma boa memória, não posso deixar de falar, e o plano que você tem com aquela luz para aquele ambiente, para aquela história que você vai contar junto, né? Que a luz trabalha junto. Todo o espetáculo tem a luz que conta a mesma história do personagem ou do espetáculo que está acontecendo. Então eu vou explicar para vocês sobre os equipamentos que a gente estamos usando hoje. A gente está usando aqui 16 lâmpadas par LED, né? É a par 64. A gente está usando 4 Move Shape 7R. A gente estamos usando esse sistema de ribalta lâmpada a vapor e ribalta LED, né? A gente está usando ela UV, que é luz negra. A gente está usando no aberto, porque na verdade o espetáculo foi feito para usar numa sala de blackout, como a gente não temos aqui. E então a gente vai começar pelo sistema de cabo, né? Primeiro a gente vai levar o AC, né, que é a energia, para cada equipamento, distribuir, e a gente vai passar um cabo de sinal a cada um, porque eles são DMX, então eles necessitam de rack, né? A maioria das pessoas vê um equipamento de luz, se determina que aquilo ali acende só. Cada coisa acende pelo sistema DMX, que é via cabo. Então cada equipamento são pontilhados, um para um, até você chegar na mesa que você vai usar, DMX, né? Ela consegue gravar todo o sistema, todo que você quiser usar lá, o recurso você tira na mesa.
nós vamos demonstrar para vocês como ocorre a montagem, desde o início ainda na planta baixa. Aí vocês podem observar as treliças do nosso box truss sendo encaixadas uma nas outras. O encaixe é feito através de uma parafusadeira elétrica. Aí são partes dos nossos equipamentos e tudo que é necessário para a gente montar essa estrutura de ground. Todas as cordas, fios, rabichos, arames, dentro dessas caixas em plástico para auxiliar no transporte. São várias, ainda mais se tratando de uma estrutura montada do zero, nós precisamos ter todo o equipamento necessário em mãos. Vocês também conseguem visualizar nesse momento outras partes da nossa planta baixa, outras treliças sendo encaixadas. Elas são encaixadas manualmente e depois esses parafusos são apertados com a parafusadeira elétrica. É preciso que elas estejam simétricas de um lado para o outro, e que o encaixe seja perfeito entre uma treliça e outra. Existe o lado correto para o encaixe delas. É preciso ter atenção para isso. Vocês conseguem visualizar um pouco mais detalhado esses parafusos em tamanho 7x16. Eles são encaixados com rosca, arruelas, tanto de um lado da treliça quanto do outro lado, na que está sendo encaixada. Vai montar ele aqui. Então vai ter ele, não? O primeiro passo pode ser feito manualmente. É 3? É. E existe um trabalho coletivo para isso. Tem um monte aí que tá faltando. Não, mas essa vara aqui, ela tem que ser... Quer usar isso aqui? Não. Pode travar. Mais da nossa parafusadeira elétrica para apertar esses parafusos. Agora chegou o momento de encaixar as talhas no pau de carga. A talha é esse sistema com essa corrente, uma corrente bem grossa, extremamente forte, e é o que vai auxiliar no içamento dessa estrutura. Içamento é levantar, subir. Tudo isso é feito em planta baixa. A corrente agora está sendo encaixada no sleeve. Sleeve é esse quadradinho aí, perto da sapata que vocês viram se movimentando. A talha é encaixada no sleeve e depois essa torre, com o auxílio de mais de um operário, fica de pé. No caso, nós estávamos em uma quadra, a entrada era limitada. Em ambientes maiores, é possível
subir toda a estrutura com auxílio de um caminhão, de um guindaste. Nessa quadra, todas as laterais eram fechadas em telas, como vocês podem ver aí do lado. Então, isso não permite a entrada de um guindaste, um caminhão para auxílio. Então, o levantamento de toda essa estrutura precisa ser feita manualmente. Vocês veem agora mais de uma pessoa auxiliando no levantamento dessa torre. Essa torre já está quase completa. Nela nós temos as treliças encaixadas, a talha de içamento lá em cima, sleeve e sapata. Ixi, é o Bruno, né? Não, ele. Legal, vai, mano, puxa logo essa. Pode descer. Uma das dificuldades desse espaço é que existe uma rede de proteção nessa quadra. E essa rede dificultou um pouco em altura a nossa torre. Por isso, uma pessoa precisava subir com uma certa frequência nessa torre, de modo que mudasse essa tela em cima de lugar para evitar que ela fosse rasgada ou que ela atrapalhasse ou criasse alguma dificuldade para o nosso equipamento. Nesse momento, outra treliça está sendo encaixada e ela também será usada na nossa box truss. Box truss nada mais é do que essa caixa de treliça, que é toda a estrutura metálica que nós estamos montando nesse espaço. Mais uma vez, os funcionários tirando esse obstáculo que era essa rede. É uma situação que pode acontecer em diversos espaços. Afinal, estamos montando uma caixa cênica em um ambiente alternativo. E daqui a gente vai para as costas, vai para aí. Vamos todo mundo para aí. Aí todo mundo dali vai abrir. E eu e você daqui, nós vai tirar um. Vai fazer assim. Após levantar as 4 torres, como vocês podem visualizar nesse momento, o restante da estrutura pode ser montado. Nesse caso, nós já poderíamos montar outras treliças acopladas aos nossos sleeves
mesmo com a quarta torre ainda no chão, como está lá atrás. A gente vê essa quarta torre, identifica ela a partir do quê? Da sapata. A sapata está no chão, ali escorada, vocês conseguem ver atrás do stand? Mas o restante da nossa caixa já estava sendo montado, encaixado no sleeve através de parafusos manualmente. O sleeve auxilia o listamento dessa estrutura com o auxílio da talha. Mas tudo precisa estar encaixado nesse sleeve. Uma torre está sendo conectada às outras torres através dessas treliças encaixadas no sleeve. Para esse retângulo, para essa caixa cênica, nós usamos 2 faces de cada sleeve. Cada face, como vocês podem ver, nós encaixamos uma treliça. Nesse momento agora, a última torre será levantada e toda a planta baixa vai poder ser concluída. Começando a bater no chão. Olha só a talha encaixada no nosso sleeve. Ali era um momento que era possível ver com bastante detalhe. Isso aqui é 4, não é? Tá 10 por 4, não tá? Mais uma etapa para concluir a mais uma treliça sempre encaixada no nosso sleeve através de parafuso 7/16. Talha encaixada. Esse aí tá ruim? Pode tirar então as torres que é ruim. Ah, não dá ainda não. Não, vai lá que eu vou pra Detalhe da talha de justamente. E como ela se prende nesse vídeo, olha só o gancho em cor laranja.
A talha é uma das Eu garantias acho que aí do não é içamento três, não. dessa estrutura metálica. Aí, pessoal, falta uma rola. Fazendo ela, né? Olha o repuxo. Parafusos sendo encaixados manualmente antes de usar a parafusadeira para apertar. Está com um, ou falta só dois. Quer dizer, ali já fechou, ali fechou. Tem uns estragados, né? Dois. Só falta só mais dois. Meu pai, tem um aqui que faltou, Rué. Trava, deixa aqui. Gustavo. Faltam dois, né, pai? As duas portas de um lado só. O que aconteceu? Errou ela. Quem tá com a arruela do amigo Enzo? E agora, uma alternativa muito eficiente e satisfatória para o nosso tipo de espetáculo. Vocês viram que para além do retângulo dessa caixa cênica, uma transmissão de 1 metro foi encaixada no sleeve. Então, a parte frontal da nossa caixa cênica, em cada sleeve, nós usamos 2 faces. Já nas 2 torres das costas da nossa caixa cênica, nós encaixamos uma transmissão de cada lado, de 1 metro, no sleeve. Então, atrás, ao invés de usar só 2 faces do sleeve, nós estamos usando 3 faces do sleeve, apenas nas 2 torres das costas, da parte de trás da nossa caixa cênica. Por quê? Olha só, mostrando aí agora para vocês. Porque nessa treliça das costas, nós vamos passar um cabo de aço para encaixar mais um painel de cenário e assim ganhar profundidade. Nesse momento, nós subimos a estrutura na altura do peito dos funcionários, entre o peito e o ombro. Por quê? Essa é a altura perfeita para montar todos os equipamentos. Olha só, o equipamento de linha sendo retirado das nossas cases. Essas são as par LEDs. As par LEDs serão inseridas na nossa Box Plus através de ganchos extremamente fortes, que são muito eficientes. Nesse espaço, nós vamos distribuir mais ou menos 8 par LEDs. E essas par LEDs estão sempre encaixadas nas costas da nossa caixa cênica. Na verdade, na última torre, né, do nosso retângulo. Essa par LED vai nos auxiliar como luz de contra e na ambientação de todo o espetáculo. Olha só como elas são montadas com os ganchos. Entendeu? Com arame não, com arame.
E agora nós vamos inserir um cenário. Olha só, o cenário é colocado em cabo de aço através dessas catrachas. Nesse momento, Alcides Miranda está inserindo um dos pontos desse cabo de aço. Esse cabo de aço é colocado de um ponto a outro na nossa caixa, entre esquerda e direita, fixado, travado, garantindo que o cabo esteja muito bem esticado, para o nosso painel ser colocado da melhor forma possível e que esteticamente ele fique ok, dentro dos nossos padrões. Tá onde ele? Então o painel é colocado nesse cabo de aço através de arame, ou abraçadeira. Nesse caso, nós colocamos ele com arame recosido. Nós cortamos arames em mais ou menos 12 centímetros. Esse arame passa pelo nosso painel dentro de milhões. Então, nós prendemos ele nesse cabo de aço e esticamos as pontas. É preciso medir o meio desse painel exatamente no meio da nossa estrutura metálica, para assim garantir a simetria do nosso cenário. Soltei um pouco mais, né? Aí deu, encostou aí? Dobra mais, puxa aí. Não, dobrar mais, aumentar mais a dobra. Porque aqui eu tô dobrando uns 4 dedos. O painel ficou maior do que a nossa estrutura metálica e é por isso que as pontas são dobradas. Mas o meio sempre é meio. Quero fazer esse aqui. As pontas podem ser adaptadas. O meio, não. Por quê? A pintura também é simétrica. Nossos cenários são pintados à mão. E é por isso que nós preservamos o meio. E se algo precisar ser adaptado nesse cenário, vai ser nas pontas. Olha só como é colocado. Nesse caso aí, é um arame. Esse arame especial é um arame galvanizado, não é o recosido. Ele também pode ser utilizado nesses casos. Mas o que nós mais indicamos é o arame recosido, que a aderência na mão é melhor. O meu lá no chão lá, ó. Pode jogar. O arame passa dentro desses ilhóis. Pode colocar em todos, tá? E é torcido no cabo de aço. E assim a gente garante a fixação desse painel por toda a extensão dessa caixa. Além de compor o nosso cenário dentro da proposta do espetáculo, também funciona como a nossa rotunda. Aí vocês podem acompanhar como está ficando. Nós vamos pegar um arame. Pega um pedaço de arame assim, de uns 20 centímetros. Isso, por favor. Vou decorar. Não, não. Pra deixar aí? Puxa daqui pra cá. Então maior. Não precisa furar não. Outro
colaborador separa mais um cabo de aço para ser utilizado. Nesse momento, nós estamos desdobrando uma perna cenográfica que também vai ser inserida na nossa caixa cênica. Diferente do nosso painel que foi colocado em cabo de aço, o painel, que é fixo lá atrás, essa perna também é fixa, só que ao invés de cabo de aço, ela está sendo inserida na nossa própria caixa, inserida na própria treliça. Não tem cabo de aço. A perna vai fazer o fechamento, ajudar no fechamento do nosso espetáculo. Também vai ter papel de bambolina mestra, que é a primeira bambolina da caixa. E também no mascaramento dessa estrutura de metal, promovendo um melhor acabamento. Subir? Sorriso! Quem vai barulhar o Alcides pra gente pegar as imagens? Ah, Eu? moço, não tá saindo áudio não, né? Vou fazer o que eu aprendi, escrevi ele. Não deu certo. Deu certo. Vocês estão sendo filmadas. Gabi, vai, é o seu momento. Isso, Gabi. Boa, Gabi. Isso, a Sônia álcool. Vamos passar a cena pra eles? Vamos fazer a ilusão pra eles? Vai passando. Você tá lá também. Não, você quem entra. Tá o último. Vai no número todo. Isso aí, Número todo. isso. Peraí, deu certo aqui. Foi. Aí, agora passou pro outro. Voltou. E... Isso. Aí daqui a gente, eu e você mesmo. Ah, não, é esse aqui, ó. Verdade. É assim. Nossa Senhora. Aí eu e você entra. Então... Foi. Aqui? Isso. 2, 4, Fechou. 7, Abriu. e acabou, né? Acabou. Primeira? Amanhã são quantas? Agora nós chegamos em um momento bastante delicado. Essa é a nossa organza. A organza é a tela ou painel que nós usamos como tela de projeção. Essa tela de projeção é um cenário móvel. Diferente do painel lá no fundo e diferente dessa perna que são fixos, a organza vai precisar ser inserida no cabo de aço de forma que ela consiga se movimentar de um lado para outro, entrando em cena e saindo. Ele era coordenador de voltar. Leve eles assim. Vamos ver lá pra frente com eles.
vai ser montado nas varas, na treliça frontal. Por uma caixa cênica mesmo, né? A caixa cênica tem as Pronto. varas. A organza já foi colocada no cabo de aço nas argolas. Diferente da técnica do painel, que nós colocamos o arame nos ilhóis, vocês conseguem ver que existem argolas nesses ilhóis. Olha só, as argolas são colocadas nos ilhóis. Puxa lá que eu vou Então, o desembaraçar. cenário móvel, ao invés de passar o arame no cabo de aço, nós passamos as argolas no cabo de aço. Para garantir que essa tela de projeção possa Cara, se mas não- movimentar com Não tinha nem como trancar, né? Ainda bem que o. Nesse momento, o cabo de aço está sendo inserido em um ponto fixo de um lado. Daí a outra ponta desse cabo de aço vai passar por dentro de todas as argolas. E depois essa ponta vai para o outro ponto da nossa box truss para ser fixado na outra ponta. É bom que Na dá um outra ponta, ele efeitozinho. fixado uma catraca. O estúdio que você vai montar é de áudio? Rabicho Fazer só essa parte. fica na nossa treliça, o cabo de aço passa dentro dessa catraca e essa catraca vai ajudar a esticar esse cabo de aço ao ponto que essa tela de projeção, a nossa organza, fica esticadinha nessa treliça sem apresentar barrigas, entre aspas, né? Essa movimentação da catraca é que estica o cabo de aço. Quando ela começa a apresentar resistência, a gente verifica se o cabo está bem esticado e pronto. Depois disso, nós passamos corda normal nessas argolas para começar a afinar essa tela de projeção ou cenário móvel. Em um ponto, nós vamos fixar esse cenário, essa corda pequenininha que está sendo usada nesse momento é para fixar esse cenário em um ponto da caixa cênica, e outra corda maior precisa ser maior do que a extensão da nossa box truss, passa por dentro de todas as argolas e depois nós damos um nó na última argola. Então a corda passa por todas, nós damos um nó na última. E essa corda tem que ter uma extensão grande. Se nossa caixa cênica tem 10 metros de comprimento, essa corda azul que passamos por dentro de todas as argolas tem que ter no mínimo 20 metros. Ô Gabi, vai ali pra mim desatar um nozinho que tem bem ali na ponta. Tem um nó para garantir que além de passar por toda a extensão do comprimento principal, ainda tem a corda entre a planta baixa e alta para uma pessoa trabalhar e realizar a maquinaria, a movimentação dessa tela de projeção entrando e saindo. Olha só como é. Aí a gente ainda está realizando uma planta mais baixa, mas isso vai ser realizado na hora do espetáculo enquanto toda essa estrutura estiver içada. Nesse momento, os colaboradores estão fixando os ganchos
com a iluminação. Passando os fios, Aí a gente criando pega conexões. Aí a gente pega. Essas varetas são alternativas para auxiliar a gente Que é a ponta que vai fazer o fechamento lá, encostadinho lá. a afinar o fechamento da nossa caixa cênica. Por quê? Vocês observaram que não existe perna de fechamento para estabelecer as coxias dessa caixa cênica, né? Então isso precisa ser montado também, elaborado. Aquela perna preta que vocês viram no chão com aqueles cabos serão utilizados com isso. Esse espetáculo esse espetáculo específico é um espetáculo circense. E por isso, dentro dessa caixa cênica, além de todos os cenários, nós também tivemos equipamento aéreo. Essa é a Não, você linha. pegou em cima e foi virando a mão só pra ter um. Um equipamento Isso. aéreo. Todo esse equipamento aéreo também precisa ser içado na nossa caixa cênica, com nós específicos, próprios para esse tipo de equipamento. Mesmo jeito que eu tô amarrando ali. Mais da iluminação e desses fios são Ela esconde atrás da colocados cenográfica, né? distribuídos dentro da nossa caixa cênica, passando por dentro das treliças de todas essas frente do quê? torres. Agora tem música baixada, também. Então, o momento de visualizar como essa perna preta, essa perna de Só fechamento, ver camisa. Você tá furando ele, né? É, esse aqui pode. Então se é nós estamos montada para um ambiente alternativo. Então, é uma perna preta alternativa também, uma perna de fechamento alternativa. Nesse caso, nós usamos cabos de vassoura, tecidos pretos, o mesmo arame que nós usamos nos painéis, nas nossas treliças, nós estamos usando para furar esses tecidos pretos e encaixar nesses cabos. Esse arame galvanizado. E depois, as pernas pretas com esses cabos de vassoura são inseridos também com arame nas nossas treliças. Nesse momento, uma artista circense trabalha nos nós específicos para equipamento de aéreo circense, para ser encaixado na nossa caixa cênica. Parte do cenário também vai ser colocado na treliça. Segura aqui, amigo. Os aéreos, o mais seguro que nós podemos deixar foi a instalação deles na própria treliça, no caso, nas torres frontais. Lembrando que a nossa perna também tem função de bambolina mestra. Vocês conseguem ver como ela dá o acabamento e mascara parte dessa iluminação que é acoplada na treliça? Aí, mais a perna preta, que vai auxiliar no fechamento dessa caixa. Batizou. Mais os cenários que nós estamos montando. Nesse caso,
como eram cenários fixos e leves, que é o caso desses peixes, eles poderiam ser colocados em cordas que passavam de um ponto a outro dentro dessa caixa cênica. Essas pernas é diferente uma da outra, a largura? É, Se fosse um material mais pesado, nós precisaríamos colocar em cabo de aço. Mas como é um material leve, a corda conseguia suportar esticadinho. Essa outra perna preta, mais larga, vocês conseguem ver como ela é bem mais larga do que as pernas pretas que nós usamos lá atrás? Ela vai ser usada como bastidor. Bastidor é o que vai ajudar a fechar essa caixa cênica entre os extremos da box truss, que é da lateral para fora, permitindo que nós possamos guardar todo o nosso equipamento, bloqueando a visualização deles por parte dos espectadores. O bastidor tem uma dessas funções, né? Nos bastidores, o elenco passa parte do tempo, é no bastidor que os objetos cênicos são guardados. E no caso nós estamos numa quadra esportiva. Então o bastidor também precisou ser alternativo. E no caso o nosso bastidor foi montado com esses tecidos pretos, também com função de fechamento. Eles estão sendo encaixados através de arame no sleeve, e do sleeve nós vamos encaixar eles nos outros pontos em materiais da própria quadra. Mas os equipamentos, nesse momento, já estão mais distribuídos pelo espaço. Essa ponta aqui vai aqui, ó. Pronto. Aqui, Por baixo? Por cima. Só por cima. Até chegar na parte. Pegou. Dá uma voltinha pelo assim, ó. E aí, ela? Você vai lá pro 220, né? Que tá aqui, ó. É, né? Não, eu vou pôr igual. Essa é a mesa de luz do espetáculo. No caso, nesse momento, ela está nesse espaço para a gente mapear essa iluminação que foi inserida na nossa caixa de treliça. Mineradoras que tem aqui, cara. Essas pecinhas na frente em cor preta são as nossas ribaltas. Tem a função de ribalta, no caso. Abraçadeira. Tá no negócio de ferramenta, não dá pra na caixinha de ferramenta.
Os banners do espetáculo fazem parte também da nossa montagem. Nesse caso, nós tivemos a opção de inserir na própria quadra, nessas redes. Em outras situações, nós podemos inserir no espaço através de outros box truss ou um backdrop. Nesses casos, ele pode ser encaixado, colocado através de abraçadeiras ou arame, sempre o mesmo arame, ou recosido, nesse caso galvanizado. Parte do cenário também está sendo montado. Agora que as primeiras etapas da nossa box truss foram concluídas, esse é o backdrop que eu citei. Esse backdrop se parece muito com as peças da nossa box truss, não é mesmo? Só que é um material mais leve. A box truss que nós temos é em Q25. Q25 é o tamanho, suporta bastante peso. Esse backdrop, ele é mais leve, suporta menos peso, então ele é ideal para divulgação de banners. Agora, se você precisar colocar peso como equipamento de luz, cenários, a indicação é que seja de Q25 para cima, Q25, Q30. Para banner você pode usar um Q15. E alguns exemplos são essas peças que nós estamos levando lá atrás. E serão guardados. E ontem, no bate-papo. Com áudio também? Assim como todo equipamento que não for utilizado. Esse vai aqui também? Eu sei. Oh. Eu achei outro cavalete. É bom. Braçadeira, né? Muito mais. A gente vai enrolar no ferro da fábrica? Seria bom enrolar no ferro, né? E a gente teria uma base. Olha aí. Mais do Stanley trabalhando na luz, na mesa de luz, a fim de mapear, familiarizar todo o equipamento de iluminação montado nesse ambiente alternativo. Vai comentar aluno, tá?
não. Eu tô mexendo, cabeça baixa. Aí já é parte do equipamento de som. E a pessoa que operava o nosso som nesse momento trabalhando a fim de adaptar também o que nós temos de equipamento de som. Porque nesse lugar nós também precisamos colocar as caixas de som e montar todo o sistema para as nossas trilhas, nossas faixas, nossas músicas e os microfones. Chegou um dos grandes momentos, o içamento de toda a estrutura que nós montamos. Para isso é preciso que um colaborador fique em cada uma das torres para trabalhar com uma talha. Então, cada colaborador fica em uma torre trabalhando em uma talha. Um lado dessa talha lixa a estrutura, sobe. O outro lado desce. No caso, o lado contrário, né? Das mãos. O lado contrário da corrente. É preciso que uma pessoa supervisione a estrutura subindo, pois ela precisa subir uniforme. Todas as torres precisam subir uniforme. Se um lado sobe mais do que o outro, ou menos, isso pode ser um grande problema, uma grande dificuldade. Pode atrapalhar a estrutura e até causar algum tipo de acidente. Então é preciso que uma pessoa supervisione a estrutura sendo montada e faça um trabalho como se fosse um maestro, a fim de garantir que toda essa estrutura suba com segurança. E isso também é feito na desmontagem. Quer que eu suba aí, meu filho? Pra que serve? É seguro. Eu tenho que perder um pezinho. Que tortura, que primeira coisa, Gustavo, arranca essa tela aí. Pega arrancar. É porque já não tá muito demais. Sabe o que é pau de carga? Se enrolou. E com isso apresentou-se uma dificuldade para subir no escape da estrutura. Então os colaboradores precisam subir em toda a estrutura, lembrando que essas torres, essas treliças, um dos lados,
funciona como se fosse uma escada. As barras passam como em uma escada e isso permite a subida. Depois de resolver esse problema, desatar o nó, esse colaborador pode descer e dar sequência ao lançamento da estrutura. Nesse momento, a artista científica confere equipamento, Eu trago lá e puxo ele. afina e ajusta a altura e agora a estrutura está subindo. Pode afinar? Mais. Aí ela já subiu ao máximo, vocês conseguem ver? Que a caixa cênica não foi estada ao máximo, já tá lá na ponta, quase encostada no pau de carga. Davi, você é ruim de serviço, hein? Ah, não, Gustavo, vai logo, pô. Segura aí, ó. Segura aqui. Eu vou ver. Só no dedo das engarradas. Cuidado aí. Da própria premissa. Você tá esperando de lá? Tá filmado, hein? A perna dele perdeu o controle. Sobe, desce. Sobe de volta, sobe de volta. Sobe de volta, peraí. Mais certo. Que descemos. Aí, ó. Nossa, dá pra amarrar ele na espada também, com força, né? É só pra direita. Pra cá, pô. Vai, Gustavo. Começa aqui na frente, pô. Tira o pé. A organza, a vitória de projeção sendo afinada, no caso, ela tem um tamanho que precisou ser adaptado nesse espaço, porque nós tínhamos menos de 5 metros entre o, entre aspas, teto e o chão. Por isso nós precisamos diminuir o tamanho dessa tela. A gente faz como? Dobram-se as pontas, cortam-se os arames em mais ou menos 12 centímetros, nós furamos a organza, no caso, dobrada, para garantir que ela não desdobre e se movimente. É torcido como se fosse o modo que nós torcemos e fixamos os painéis nas próprias treliças. Como se fosse uma pinça, tá vendo que aqui fica tipo uma pinça? E aí ele fica menos afofado, entendeu? Como você faz? Ó, você coloca, aí onde você vai dobrar, você só dobra. Dobra uma, dobra duas. Aí depois você fica muito apertado. Então eu dobro, dobro, aí a ponta eu aí depois
Nesse momento, o nosso bastidor vai ser finalizado Só separa. e afinado com corda. Separando na portinha. Tá lá? É assim, ó. Ó, tá dizer que eu arrumo aqui. Peraí. Mais testes dos nossos equipamentos aéreos que foram distribuídos pela Box Truss. Tá no 300? Tá no 300? Eu tô com 300. Aí ela nem para, tá vendo? Mau contato, não. Lá na pescaria em cima lá, ó. É lá mesmo, é lá que eu vou subir. Tá ainda dá lá em cima. Quando você sobe lá, ela já tá no produto. Grava aí, depois não. Como é que é aqui? Me passa o Só fala. conforme esse processo foi isso aqui mesmo, ó. Vamos lá. Primeiro, montagem 10x4 dentro da caixa, 1 para fora. E a montagem no chão. 2, separação de parafusos. Como se fala o nome disso aqui? O nome disso aqui? Já é mesmo. Mas aí só para diferenciar a coluna das que são verticais e horizontais. Pé, vertical ou horizontal. Tá. Acorrentar vigas às Essa colunas, pata. que é passar aquelas correntes para subir. 6, instalação de cabos de aço para painéis internos. Então, os cabos que a gente passou ali. Mais dos cenários sendo testados, cenários que também foram inseridos nas treliças da nossa Box Truss. Lembrando, tamanho Q25, suporta perfeitamente todo esse peso. Beleza. Sistema das cordas Mostrando o sleeve limitadas, e o pau de carga. talha, pau de carga, sleeve. Eu espero que esse vídeo seja muito útil para você, qualquer equipe que você esteja inserido, ou para você que se interessa pelo assunto. Um grande abraço, assista aos outros vídeos, nos sigam nas redes sociais AM Produções Artísticas e até mais!